Hello everyone! How are you? Como vocês estão? Meu nome é Herbert Pérez e eu ensino inglês para pessoas 60 mais de forma fácil, para que elas não passem mais aperto em suas viagens ou no seu dia a dia. Mas agora me contem, como eu perguntei no começo do vídeo, how are you? Como vocês estão? Good, fine, so teacher, not good. Espero que todos estejam bem, do fundo do meu coração, que a família vá bem, que as coisas estejam fluindo da forma que tenha que ser fluindo. Que tudo esteja indo bem na vida de todos vocês. Isso é importante. Vocês são importantes para mim. Water? Já se hidrataram hoje? Isso é importante, gente. Para os que já me acompanham há mais tempo, minha sincera gratidão, sempre serei grato a vocês no começo, durante e no fim do vídeo. Vocês não têm noção do quanto que é importante, do quanto me motiva, do quanto me impulsiona vocês ainda aqui comigo. E eu sempre falo porque é sinal que a minha proposta está sendo levada com sucesso. É sinal que lá naquela primeira aula que eu falei assim, embarquem comigo nessa, vocês embarcaram e continuam comigo nessa. Isso é importante para mim de um jeito, de uma forma, isso é emocionante. Para os que me veem pela primeira vez, como eu disse, eu sou Herbert, welcome, sejam muito bem-vindos. Eu estou aqui unicamente por vocês e para vocês, gente. Então, vamos lá. Hoje temos um assunto bem interessante para a gente debater, porque além de aulas a gente conversa, é uma grande conversa e é uma grande troca de conhecimento, porque eu aprendo muito com vocês estando aqui comigo também. Gente, nas últimas duas aulinhas nós aprendemos o verbo ter que, to have, hoje lembraremos, recordaremos. Estudamos o Simple Present, que eu falo em praticamente todas as aulas, a aulinha de Simple Present. Quem está me vendo pela primeira vez, tem uma aula que eu explico o que é esse Simple Present que eu tanto falo. E eu vou recordar com o maior prazer do mundo, mas é porque eu tenho uma aula unicamente falando sobre isso. O Simple Present é nada mais nada menos do que conjugar verbo. Vamos pensar num verbo, comer, to eat. Em português, eu como, tu come, ele come, nós comemos, eles comem. E no inglês não é diferente, nós também conjugamos verbos. E isso chama-se Simple Present. Mas eu ensino vocês a fazer isso na língua inglesa. E temos algumas regrinhas, mas no fim das contas a gente consegue perceber que é mais fácil do que no português. O português tem muita regrinha que no inglês não tem. Então é importante que vocês assistam essas aulas passadas, mas com todo o prazer do mundo, com toda a gratidão por vocês estarem aqui, eu recordarei o que nós já vimos também nessas aulas passadas deste canal, que o intuito é ensinar inglês para 60 mais, de forma fácil, para que vocês não passem mais aperto, não deixem de viajar, não dependam de ninguém, não dependam que alguém fale inglês para vocês, porque vocês podem falar e eu estou aqui para incluir o inglês na vida de vocês. Então vamos lá, deixa eu pegar o meu laser. Não vivo sem meu laser. Descomplicando o inglês, seguindo com o verbo ter. Hoje nós aprenderemos perguntas, forma interrogativa. A pergunta move o mundo. Foram de grandes perguntas que surgiram-se grandes teses, grandes ideologias. A garganta está arranhando um pouco, aí eu vou falando, vai ficando um pouco pior. Então eu estarei sempre tomando água, quase que foi tomando water. Por que não water, né? Água em inglês. Então, gente, recordando, para um Simple Present perfeito, nós temos que saber os pronomes. Quais são os pronomes em português? Eu, tu, ele, nós, vós, ele. Ele ou ela, né? Eles ou elas. No inglês não é diferente. Temos os nossos pronomes que toda aulinha eu faço questão de recordar. Eu tenho certeza que quem já me acompanha há mais tempo, de tanto que eu repito, já se tornou algo natural, já se tornou algo normal na vida de vocês e o inglês está fazendo parte da vida de vocês. Eu nunca vou falar que vocês já decoraram, não, porque aqui a gente não decora, a gente aprende. Para os que me veem pela primeira vez, esses são os pronomes em português e esses são os pronomes na forma
inglesa. Então vamos repetir de uma forma mais sucinta e eu peço encarecidamente que quem está me vendo pela primeira vez assistam as aulinhas passadas sobre pronomes, é importante, ok? Vamos lá então. Eu, I, repetindo comigo, I. É um simples I, mas a gente fala I. Vamos lá? I. Você ou tu, you. Todo mundo comigo, you. Ele, he. Todo mundo comigo, he. Repetindo. A dinâmica da repetição existe, é importante e funciona, ok? Sempre quando eu falar todo mundo comigo, vocês repetem. Por mais que eu fale, por favor, falem junto comigo. Isso é muito importante, vocês vão me agradecer muito por isso. Estou começando a ficar empolgado, eu começo a gesticular. Daqui a pouco começo a fazer careta. Vamos lá. Ela, she. Todo mundo comigo? She. Se escreve she, mas a gente fala she. Ele ou ela, neutro, entre parênteses neutro, faz questão de recordar. Falamos it, quer dizer tanto ele ou ela, mas para um pronome neutro. Como assim? Coisas, objetos, animais, coisas que a gente não sabe o sexo. Sempre dou o exemplo do garfo. Cadê o meu garfo? Ele está aqui. Mas como assim? Ele? O garfo é homem? Ah, ela está aqui. O garfo é mulher? A colher está aqui? Não. Então a gente fala it. Ah, it is here. Quando a gente for aprender o verbo to be, nós entenderemos um pouco mais a fundo esse pronome it, ok? Mas entendam assim, ele ou ela, para coisas que nós não sabemos o sexo. Por exemplo, objetos, animais que a gente não definiu ainda o sexo, um filhote que você olha e fala, é macho, fêmea, não sei, então a gente fala it. Nós, repetindo comigo, we, todo mundo, we, como se fosse W, U-I, W, não, desculpa, U-I, we, se escreve we, mas fala we. Vocês ou vós, you, repetindo comigo, you. Eles ou elas, they, repetindo, they. Então vamos lá, desde o começo, lendo em inglês. 1, 2, 3 e já, junto comigo. I, you, junto comigo. He, she, it, we, you, they. Ok? Quem me vê pela primeira vez, pause o vídeo, volte, repita os pronomes comigo, se acostumem com os pronomes, façam com que eles tornem-se comuns na vida de vocês. Então vamos lá. Relembrando o verbo ter, que entre parênteses, porque o verbo ter no inglês já quer dizer ter que. Então, to have em inglês quer dizer ter que. Vamos lá? To have. Todo mundo? To have. De novo, to have. Esse to antes da palavrinha have, que é o verbo, deixa ele no infinitivo, que é sem estar conjugado. Ter que. Não é tem que, tens que. Então o to serve só e unicamente para isso, antes do verbo. Antes do verbo. Water. Dizia meu pai, vamos molhar a palavra. Então, como que eu falo ter que em inglês, gente? To have. De novo, to have. Se escreve have, mas fala have, como se fosse R-E-V, ok? Muito bem. Então, vamos conjugar na afirmativa. Aprendemos, relembramos os pronomes, ok? Vamos passar de formas rápidas, porque foi a aula passada que eu dei para vocês, foi só afirmativa. Mas eu gosto sempre de passar esse pente fino mais sucinto, tá bom? To have, ter que. Como que eu falo em inglês? Eu tenho que, ok? Eu tenho que. I have. Tiro o to antes do verbo, porque se eu falar I to have, eu. I to have, eu ter que. E não é correto. Fica Tarzan, igual eu brinco. Fica igual um Tarzan, eu ter que correr. Não, eu tenho, tiro o to, I have. Você tem, you have. Então é por isso que eu falo que é mais fácil do que o português. É só tirar o to e, é claro, aprender como que fala o verbo em inglês. Mas é o mesmo para todo mundo. A única regrinha é que nesses 3 pronomezinhos aqui, he, she ou it, a gente coloca um S na frente do verbo. Ah, professor, então seria haves? He haves? Teoricamente sim. Porém, por que nós estamos tendo aulas só com o verbo to have? Porque ele tem essa particularidade. Ele com he, com she ou com it, eu não só coloco S, eu falo has. Porque é a gramática correta. Eu não falo haves, eu tiro o V e o E e falo has. Ok? Então vamos lá. He has. She has. It has. Estou passando rápido, mas depois a gente vai repetir tudo, ok? É mais para explicar antes.
Tô gesticulando, tô ficando empolgado. Passaram-se os 3 pronomezinhos, volta o normal. We have. You have, they have. Viu como é fácil conjugar um verbo no inglês? A única regra é a do S. E o have é um verbo diferente, que a gente não fala haves. Mas é have para todo mundo praticamente. Então vamos repetir junto comigo? Eu tenho, I have. Repetindo, I have. Você tem que, you have. Repetindo, you have. Ele tem que, he has. Repetindo, he has. Muito bem. Ela tem que, she has. Repetindo, she has. O pronome neutro, ele ou ela tem que, it has. Repetindo, it has. Nós temos, we have. Repetindo, we have. Vocês têm que, you have. Repetindo, you have. Eles ou elas têm que, they have. A língua da cobra, TH, they have, ok? They, eu não posso falar they, mais para o they, mais ó, they, ok? They have, ok? Pausem o vídeo, repitam comigo. Hoje eu vou passar mais rápido para chegar na interrogativa, tá? Vimos que na negativa a palavra não, aqui está escrito interrogative, mas foi um erro de digitação, ok? É negative, é a negativa, tá bom? Me perdoem. Nós conhecemos a palavra don't e a palavra doesn't. Aulinha passada. Verbo to have, simple present, negativa. Don't, eu não. Ah, professor, mas não em inglês não é no? Sim, é no. Mas esse no é um simples não. Você quer? No. A partir do momento que a gente utiliza esse não para uma ação, para uma conjugação, para um simple present, é don't ou doesn't. Repetindo, don't, todo mundo, don't. Ou doesn't, todo mundo, doesn't. Se escreve doesn't, mas fala doesn't. Lembrando de uma forma mais rápida, assistam a aulinha passada, por favor, é importante. Então vamos lá. Eu não tenho, I don't have. Repetindo, I don't have. Vocês viram, vocês vão ver na aulinha passada, vocês verão, desculpe, que don't é a junção de do com not. Juntei, coloquei o apóstrofe, que é essa vírgula em cima, eu posso escrever don't. Uma forma mais rápida de se escrever, ok? Do not é mais formal. Eles usam muito don't, tá? Você não tem. You don't have. Repetindo, you don't have. Você não tem tempo. You don't have time. Começamos a montar palavras maiores. Estou passando rápido porque isso tem na aulinha passada. Mas eu faço questão de relembrar, ok? Ele não tem. He doesn't have. Repetindo, he doesn't have. Professor, você não falou que quando é ele, ela ou it, que quer dizer ele ou ela para pronomes neutros, a gente não fala he has. Então por que a gente não fala he doesn't has? Não tem que botar um S na frente do verbo, mas o have é diferente. Eu não falo has, eu falo has. Então não teria que ser he doesn't has? Sim, teoricamente, se for levar a lógica, teria. Porém, o S já caiu para cá. Então eu não preciso mais colocar. Eu falo he doesn't have. Repetindo, he doesn't have. Mais uma vez, he doesn't have. Mesma coisa para she doesn't have. E para it doesn't have. Passaram-se esses 3 pronomes, volta ao normal. We don't have, nós não temos. Então vamos aqui em cima, repetir. Primeiro eu expliquei, agora vamos repetir todos. Eu não tenho, I don't have. Repetindo, I don't have. Você não tem, you don't have. Repetindo, you don't have. Ele não tem, he doesn't have. Repetindo, he doesn't have. Ela não tem. She doesn't have. Repetindo, she doesn't have. Ele ou ela não tem. It doesn't have. Repetindo, it doesn't have. Nós não temos. We don't have. Repetindo, we don't have. Vocês não têm. You don't have. Repetindo, you don't have. Eles ou elas não têm. They don't have. Repetindo, they don't have.
Isso é simple present. Conjugação, desculpa, eu ia falar conjugamos e quase misturei com conjugação. Ia falar conjugação. Conjugação de verbos. Afirmativa, negativa, que vimos em aulinhas passadas, e interrogativa. Deixa eu molhar a palavra, que eu vou me empolgando, minha voz vai subindo. Interrogativo. Agora está correto. Interrogative. Ter que. To have. Perguntas movem o mundo. A aulinha de Simple Present na interrogativa, a aulinha passada, ok? Mas recordo que. Português. Como que eu faço uma pergunta? Primeiramente, falando. Entonação. Eu tenho. Eu não tenho. Eu tenho. A entonação já muda totalmente. Escrita. Eu tenho. Eu não tenho. Eu tenho. Ponto de interrogação. Então, essa interrogação muda todo o sentido. Se fosse igual no português, se eu só colocasse uma interrogação aqui, I have, eles entendem? Entendem. You have, eles entendem? Entendem. Mas não é o correto. O correto são as duas palavrinhas. Do e das. Repetindo comigo. Do e das. Mais uma vez. Do e das. Se escreve do e dois, mas fala do e das. Nós temos que colocá-las antes dos pronomes. Isso caracteriza, uma frase na interrogativa. O do ou o das antes do pronome ou do nome. Porque, como eu costumo dizer, nem sempre usaremos pronomes. Às vezes usaremos nomes. Por exemplo, voltando um pouquinho. Eu tenho, I have. Ele tem, he has. Carlos tem, Carlos has. Porque Carlos não deixa de ser ele. Mesma coisa para negar. Eu não tenho, I don't have. Ele não tem, he doesn't have. Carlos não tem, Carlos doesn't have. Porque não deixa de ser ele. Eu apenas troquei o he por Carlos. E assim para os outros pronomes. Eu e Carlos não temos. I and Carlos don't have. Porque eu e Carlos somos nós. Ok? Espero ter sido claro, gente. Se não fui, nos comentários, por favor, que será um prazer começar a próxima aula explicando a dúvida de vocês. Eu amo tirar dúvida, tá? Então, voltando para a interrogativa. Então, colocando o do ou das antes do pronome, vira-se uma pergunta. Aqui em português, eu tenho, eu só coloco a interrogação. Mas no inglês eu não posso falar I have. Eu tenho que vir antes do I e colocar o do. Do I have? Repetindo. Do I have? Aí sim é uma frase na interrogativa. Você tem que, ou você tem. Do you have? Agora os três diferentes. Para ele, para ela e para it, que é ele ou ela, eu não uso do, eu uso das. Por quê? Porque é a gramática correta. Does he have? Como eu expliquei, na afirmativa eu falo he has. Na negativa, doesn't have. O S caiu para cá, eu não falo mais has. E na interrogativa, does he have? Eu não falo does he has, porque o S caiu para cá. Então a gente consegue chegar à conclusão que o has é apenas na afirmativa. Fui claro? Espero que sim, queridos. Então, ele tem que? Does he have? Das antes do pronome. Nunca desgruda do e das do pronome. Porque isso caracteriza uma pergunta. Do pronome. Do nome. Carlos tem. Does Carlos have? Ok? Então vamos repetir todos. Passaram-se os três. Volta ao normal. Do we have? Ok?
Vamos repetir? Eu tenho. Do I have? Repetindo. Do I have? Você tem. Do you have? Repetindo. Do you have? Ele tem. Does he have? Repetindo. Does he have? Repetindo comigo, por favor. A dinâmica da repetição existe e é muito importante, ok? Ela tem. Does she have? Repetindo. Does she have? Se escreve have, mas fala have, ok? Ele ou ela tem para pronome neutro. Does it have? Repetindo. Does it have? Nós temos. Do we have? Repetindo. Do we have? Vocês têm. Do you have? Repetindo. Do you have? Eles ou elas têm. Do they have? Repetindo. Do they have? Essa é a interrogativa. Pausem o vídeo, voltem um pouquinho, repitam comigo, é importante. Eu só não vou repetir mais uma vez, porque agora nós vamos trabalhar frasezinhas mais complexas na interrogativa, ok? Vamos lá. Frases na interrogativa. Estou perguntando, você tem 4 cachorros? Antes do pronome you, eu uso do. Do you have 4, aulinha de números. 4 cachorros, dogs. Muitas palavras em inglês são iguais no português. Um cachorro, one dog. 4 cachorros, 4 dogs. Só colocar o S. Então vamos lá. Do you have 4 dogs? Repetindo. Do you have 4 dogs? Muito bem. Eu fico empolgado, gente. Você tem 3 filhos e uma filha? Aulinha de árvore genealógica. Filhos homens. Sons. Filha mulher. Daughter. Repetindo. Daughter. Se escreve daughter, mas fala daughter. Como se fosse D-O-R-E-R. Daughter. Sons. Repetindo. Sons. Se escreve sons, mas fala sons. Do you have 3 sons and 1 daughter? Repetindo. Do you have 3 sons and 1 daughter? Ou do antes do you virou uma pergunta. Ou das antes do he virou uma pergunta. Assim como para todos os outros pronomes. Aqui, ó. Vamos lá. Peguem um caderninho. Eu tenho falado isso nessas últimas aulas. Peguem um caderninho e anotem esses verbos que nós temos aprendido. Ó, aqui. Ir em inglês. To go. Repetindo. To go. Ou to, antes do go, deixa ele no infinitivo, sem estar conjugado. Ir. Como que eu conjugo? Mesma coisa, só tiro to. Eu vou. I go. Eu não falo I to go porque fica eu ir. Eu vou. I go. Mesma coisa para dormir. Repetindo comigo. To sleep. Vamos lá? To sleep. 2 S em inglês sem som de I. Como que eu falo ir em inglês, gente? To go. Repetindo, to go. Como que eu falo dormir em inglês? To sleep. Repetindo comigo, to sleep. Agora, now. Repetindo, now. Então vamos lá. Ir, como eu falo? To go. Respondendo, ok? Dormir, como eu falo? To sleep. Agora, como que eu falo? Now. Ele tem que ir. Lembrando que o verbo to have quer dizer ter que. Então, ele tem que. Does he, porque é he eu não uso do. Does he have? Ele tem que ir. Infinitivo ir. To go. Comecei a fazer careta. Ele tem que ir. Does he have to go? Repetindo. Does he have to go? Tem que. Have. Tem que. To go. Ou um verbinho depois do outro. To no meio dos dois. Ela tem que dormir agora. Dormir. To sleep. Agora não. Does she have to sleep now? Repetindo. Does she have to sleep now? Então, além do tom de pergunta, eu coloco do ou eu coloco das antes do pronome ou do nome.
porque se fosse Cláudia, Cláudia tem que dormir agora. Das Cláudia, tirei o she, coloquei Cláudia. Have to sleep now. Ok? E assim nós vamos conjugando. Pausem o vídeo, voltem, repitam comigo, por favor. Não vou repetir mais uma vez, porque agora let's work. Nós temos que comer peixe? Pegue o caderninho de vocês, escrevam em português comer, to eat. Ó, mais uma para o nosso dicionário de verbos. Nem sei se existe esse tipo de dicionário só de verbos. Mas vamos criar um então. Se não existir, vamos criar. Comer em inglês, to eat. Ok? To eat. Comer, infinitivo. Eu como, I eat. Você come, you eat. Eu não como, I don't eat. Você não come, you don't eat. Ou doesn't eat. Aulinhas passadas, ó, como a gente já consegue criar um infinito de frases. Isso me emociona. Nós temos que comer peixe. Escreveram? Traduzam para mim. Nós temos, lembrando que do ou das vem antes. Nós é we. Quem que eu uso antes do we? Do ou das. Temos que have. Comer. Tá ali. Peixe. Fish. Vamos lá, traduzam para mim. Pausem o vídeo, traduzam. Tenham o tempo de vocês. Take your time. Tenham tempo. Take your time. Tenham o seu tempo. Partindo do pressuposto que vocês fizeram, aqui é a resposta. Nós temos que comer peixe? Do we, porque é uma pergunta. Do we have to eat fish? Repetindo. Do we have to eat fish? Mais uma vez. Do we have to eat fish? Yes. Nós temos que comer peixe. Estou afirmando. We have to eat fish. Olha que interessante. Vamos conversar um pouquinho. Gente, na aula passada, retrasada, afirmamos. Passada, negamos. Hoje, perguntamos. Eu espero ter conseguido levar para vocês esse Simple Present e apresentado de uma forma correta o verbo ter, to have, que tem a particularidade dele. Eu falo has, não falo haves. Espero ter conseguido lembrar, recordar vocês, para quem já viu, para quem não viu e me viu pela primeira vez, espero ter conseguido ensinar claramente a negativa doesn't have, don't have. Eu não falo doesn't has. Espero ter conseguido apresentar a interrogativa, que nós já vimos, porém com outros verbos. Espero ter conseguido apresentar a interrogativa, recordar a interrogativa, mas hoje com o verbo have. Does he have? Do you have? Eu não falo have, eu falo have. Falei have porque eu me empolguei. Eu não falo does he has. Então concluímos que o have só vira has na afirmativa. Gente, eu tenho certeza que quem está me vendo pela primeira vez conseguiu repetir, conseguiu entender a dinâmica do Simple Present. Isso é Simple Present. Conjugamos o verbo afirmando, negando e perguntando. Olha que responsabilidade. Eu estou ensinando vocês a falar e eu amo essa responsabilidade. Eu amo o fato de poder estar fazendo a diferença na vida de muitas pessoas. E é para isso que eu estou aqui. Conhecimento tem que ser compartilhado e eu ensino com prazer. Obrigado pela confiança. Continuem confiando que estão vindo temas muito interessantes ainda pela frente. Trabalhei com o verbo have pela particularidade do has. Espero ter sido claro. Se não fui, perdoem, sorry. Perguntem nos comentários, ok? Porque eu explicarei com prazer. Para quem me segue, meu muito obrigado. Para quem ainda não me segue e achar que devem me seguir, por favor, me sigam.
porque tá vindo muito conteúdo bacana para vocês não dependerem de mais ninguém para falar, para vocês não deixarem de viajar porque não sabem falar, para vocês terem uma qualidade de vida, porque a gente exercita a mente, a gente fica independente, e é para isso que eu estou aqui. Muito obrigado pela confiança. See you soon. Bye bye. Até a próxima aula, meus queridos.